Já estamos ao vivo aqui, esperando o pessoal entrar. Olá, Orlando Silvestre, Amanda Jean, boa tarde. Então, mais uns minutinhos aí, a gente começa, mais um 12 para as 18. Aguardando aqui o nosso horário de praxe para começar para valer. Olá, Rodrigo Salles, seja bem-vindo. Caio Tinoco, boa tarde. Isso aí, o pessoal vai chegando aqui para mais um bate-papo aí de fim de tarde, início de noite, com um pré-candidato do PDT da capital. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o pai Anderson. Esperando ele entrar aqui também. E aí, tá muito frio aí, galera? Pô, eu tô aqui no interior de São Paulo, centro-oeste paulista aqui, tá uma friaca muito louca. Estão falando até que vai nevar, né, no interior de São Paulo. Nunca vi isso. Opa, salve, Pedro. Boa tarde, Aline, também por aqui. Então, ó, falta um minuto aí para as 12 para as 18. Jonas, grande Jonas, sempre presente aqui com a gente. Boa tarde, Jonas. Jonas Duarte, figuraça. Ó, o pai Anderson já está aqui na área. Contagem regressiva aí para eu chamar ele para nossa conversa, nosso bate-papo. Boa tarde, Maurício. Júlio Dina, sempre presente também. Opa, chegou agora, hein? Chegou o nosso horário. 12 para as 18. Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje para a gente bater aquele papo bacana. Aguardando aqui o Anderson. Ô, Salve, meu Anderson. filho, Tudo estamos aí. certo? Tô bem. Que Você bom, tá que me bom que... ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Maravilha. É isso Então, aí. pai Anderson, pré-candidato aí do PDT da capital. Pai Anderson, a gente começa sempre o nosso programa mostrando o card que a gente fez para o dia, né? E a Sim. partir desse card a gente puxa então a primeira questão, a primeira pergunta. Então vou mostrar o card aqui para o pessoal. E o card de hoje é este daqui, ó. Que vocês devem ter visto aí pelas redes. Sim. Muito bem. Então, pai Anderson, deixa eu te perguntar o seguinte. Tem um historiador que está muito em voga agora, aí nos últimos tempos, e eu puxo um pouco de sardinha aí para minha brasa, porque eu sou historiador, que é o Yuval Harari, um historiador que escreveu aquele best-seller, o Sapiens. E nesse livro, o Harari fala o seguinte, ele fala que o Homo sapiens, um dos fatores para ele ter tido tanto sucesso na sua perpetuação, no domínio do planeta, foi a capacidade de criar linguagens complexas, meios de comunicação também complexos, que isso é um fator muito importante para o sucesso da nossa espécie. Pois bem, chegando no século XXI, a gente tem aí um monte de rede social, a gente tem Facebook, tem WhatsApp, formas de comunicação cada vez mais velozes. E aí eu te pergunto, pai Anderson, esses meios de comunicação, eles deixam a gente mais livre ou eles nos aprisionam
ou eles, enfim, acabam criando barreiras, criando prisões ao invés de libertar? O que você acha? Eu acho que cria sim, né? Cria barreira. Eu acho que a gente fica muitas vezes em situações complicadas com essa coisa de você trabalhar com a imagem, trabalhar com aquilo que realmente você luta, às vezes uma vida inteira. Mas você precisa, a gente sempre precisa saber lidar com a informação. A informação ela é perigosa. Ela tanto pode ser positiva, como ela pode ser altamente destrutiva. Eu vejo que a gente, nesses anos todos que eu tenho trabalhado com mídia e trabalhado com a parte de televisão, mesmo com a rádio, né? Porque a rádio, eu sou comunicador de rádio há bastante tempo. Então, há 2 anos e 6 meses eu venho aí lutando com o programa Sagrado falando de axé, tentando ser bem interpretado, tentando passar uma imagem, como você falou de imagem, né? Essa coisa de hoje a mídia fazer com que você vire um pacote pronto, aquilo que realmente a mídia faz com que você busque a informação através daquela imagem que você nem tanto que você passa, mas que muitas vezes passam por você, né? Então eu fico lutando muito e tenho muito cuidado com essa coisa da imagem. Sempre tive. Eu tive alguns momentos de frustração com relação a isso, decepção com relação a isso, e momentos de muita alegria também. Porque quando eu tento ser interpretado com a religião, com foco de falar de religiosidade, né? As religiões espíritas, a gente tem que tomar sempre muita cautela, muito cuidado, porque hoje a gente tem uma coisa da má interpretação. São os conceitos que as pessoas têm. Então você precisa trabalhar conceito. E trabalhar conceito é muito difícil, porque você chegar até o outro, tentando passar uma imagem, ou tentando fazer, passar um diferencial daquilo que você realmente faz, é muito difícil, porque você tem que ser... Eu tento ser o mais humano possível. E tenho buscado dentro disso agir muito com o coração. Porque eu sempre acreditei que tudo que eu faço, eu tenho que ter amor para poder passar para as pessoas. Sem você dúvida. Quando trabalha com espiritualidade, você trabalha com a alma das pessoas, com os sonhos que as pessoas querem realizar, os desejos que estão dentro das pessoas, né? Então você tem que saber lidar com as pessoas para que você possa fazer com que a pessoa sonhe, fazer com que a pessoa mostrar para a pessoa que ainda existe uma alegria para ela nesse caminho que ela está passeando, porque a gente faz uma passagem aqui nessa terra. Então eu sempre tenho muito cuidado em trazer esperança. E o meu trabalho é focado nisso. Só que é muito complicado, porque quando você fala umbanda, candomblé, kardecismo, você já tem uma marca registrada aí, que já vem de séculos passados, aonde existe um preconceito muito grande, né? Então aquilo que você falou aí é muito importante, até para a gente parar para pensar. Essa coisa de você saber lidar com a mídia, saber lidar com a informação. Ela é muito perigosa. Sim. E Pai Anderson, aproveitando essa sua resposta sensacional, já pego o gancho para te perguntar o seguinte. No Brasil de 2020, o que é mais difícil? É mais difícil trabalhar no ramo da comunicação ou ser pai de santo? O que é mais difícil? Eu me considero assim, eu falo pai de santo é um nome assim um pouco até pesado, né? É o sacerdócio. Eu sou espiritualista porque Deus é o único e eu tento abraçar de uma forma bem efêmera isso tudo. Porque se eu ficar preso naquela coisa do santo, do candomblé, ficar dentro da casa de santo, isso é muito ruim. Foi aonde o nosso povo perdeu muito, porque o nosso povo esqueceu de ser politizado, esqueceu de botar cara, esqueceu de dizer ao povo o que realmente pratica, quais são as ações que a gente faz. Porque as pessoas precisam entender primeiro. Eu não posso aceitar que o outro me tolere ou que o outro me aceita sem eu mostrar para o outro realmente o que eu pratico. Qual é o que eu faço? Porque existe aí a gente está no século XXI e até há pouco tempo, uma religião milenar como o candomblé, você vê que somente o ano passado foi votado a PEC do sacrifício animal. Quer dizer, nós temos aí
uma infinidade de adeptos, né? Que não somos falados em momento algum na política. Hoje, então, parece que massacraram a gente, esconderam a gente novamente. A gente deixou de existir, a gente deixou de falar, né, o que a gente realmente faz. Então, quando você fala assim do pai de santo, se é mais difícil você ser pai de santo, ou mesmo um sacerdote, ou espiritualista, do que você trabalhar o foco da mídia, ou a mídia é mais perigosa, ou a mídia... Eu acho que nós temos hoje que desmistificar muita coisa. A gente precisa trabalhar para que o povo entenda o que a gente faz. Eu sempre bato nessa tecla. Eu não posso pedir para que você me aceite sem dizer para você o que eu realmente faço, sem mostrar para você qual é a diferença. Porque a nossa religião ela foi perdendo, e aos longos desses anos todos, que muita gente já morreu pela nossa religião, muita gente já deu a vida a ela, né, como as grandes mães de santo e alorixás da Bahia, no Gantuá, que é a mãe menininha, Mãe Senhora, no Pofojá, no Engenho Velho também, nós tivemos grandes alorixás, respeitadas, né? Porque nós tivemos aí que peitar muito, que brigar muito para dizer que a gente existia. Hoje nós estamos vivendo um momento complicado, porque parece que a gente não evoluiu, parece que a gente não caminhou. Então existe aí uma brecha aonde, quando a gente olha essa lacuna, ou quando a gente olha esse estereótipo que ficou aí das religiões, nós ficamos novamente, voltamos lá atrás, aonde a gente é mal visto, a gente faz escondidinho, a gente fica se escondendo das pessoas. E a mídia, ela tem uma importância muito grande em tudo isso. Por quê? Porque nós ficamos muitos anos à mercê de uma mídia capitalista, né? Aquela que você tem dinheiro, você coloca, você compra o horário, você tem ali as igrejas todas que tomaram conta e deixaram de dar foco à nossa religião. Nós nunca podemos falar. Quando a gente fala, a gente fica bem escondidinho, a gente não pode dar cara. Então a Rede Globo, que foi uma emissora que teve todo o domínio da mídia por todos esses anos, esqueceu que a gente existia. Né? Não tocou, tocava nas novelas alguma coisa, às vezes colocava a gente bem para baixo, porque a gente foi ligado à maldade, né? Muitas vezes a maldade, muitas vezes as coisas ruins, muitas vezes as situações que envergonha qualquer ser humano. Então hoje, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa brigar pela nossa posição na mídia. Nós temos que também ser respeitados e também precisamos de espaço. A gente precisa falar. Então, todas as vezes que eu estou na Rádio Mundial, que é uma rádio espiritualista, que é uma rádio que tem muitos espiritualistas ali, eu sempre volto naquela tecla de dizer: nós somos iguais a todo mundo. Nós fazemos e praticamos o amor. Deus é um só Deus. Não existem vários deuses. Né? Existe uma diferença que classifica as pessoas pela religião. Isso é muito triste. Porque a gente imagina que a gente está numa tremenda evolução e quando a gente olha para trás, a gente não caminhou nada. A gente continua voltando a uma estaca zero. Como se você tivesse que se esconder, como se você tivesse que praticar escondido. Você não pode falar para o outro que você é espírita. Tem gente que chega na minha mesa, para às vezes marca uma consulta, quer jogar, aí fala assim: Pai Anderson do céu, a minha filha, as mães normalmente fazem isso, né? Está namorando com uma pessoa da Umbanda, com um rapaz da Umbanda. Eu tenho medo dessas coisas. Eu fico morrendo de medo. Quer dizer, ainda tem essas coisas. Sim. E Pai Anderson, aproveitando essa resposta que você deu também fantástica, eu já vou puxar um gancho, né? Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Né? Eu não podia deixar de perguntar isso por conta desse governo que a gente tem, enfim, todo esse movimento reacionário no Brasil, né? Há pouco tempo, há umas 2 semanas, eu terminei de ler o livro do Ciro Gomes, o Projeto Nacional Dever da Esperança. E nesse livro tem uma parte, já no fim, que ele fala o seguinte: ele fala que é necessário que a gente reespiritualize a nossa sociedade. Ele fala num sentido de voltar a acreditar em determinados valores, né? Como compaixão, como o que é justo, enfim, o belo, né? Como ele diz, né? Contemplação da beleza. E ele fala também da importância do sagrado, né? Na vida das pessoas. Então, seria uma linha para a gente superar um consumismo exagerado que esvaziou a nossa sociedade.
Aí eu pergunto para você, né? Na verdade, duas coisas. Qual seria o papel do sagrado numa nova sociedade, né? Uma sociedade baseada nesses valores? E se você acha que isso é possível? Eu acredito na liberdade das pessoas, né? A liberdade de expressão. Eu ainda acredito. Eu, infelizmente, às vezes eu fico assim meio desesperançoso, eu fico muito triste quando a gente vê aí e olha hoje a nossa política, e a gente consegue enxergar que realmente a gente não, novamente a gente não teve uma fala, né? Ninguém falou nada, todo mundo. É como se a gente tivesse realmente. Não, a gente não existisse. O país é um país laico. Eu acredito na liberdade, que você possa ter a religião que você precisa ter, que você merece, que você busca, o Deus que você busca, da forma que você precisa buscar. Só que eu vou falar uma coisa, Vinícius. Eu não perdi a esperança. Eu fiquei meio desesperançoso quando veio essa névoa aí agora dessa política que está aí. Fiquei bem triste, porque novamente os Todos evangélicos nós. falaram, novamente os evangélicos levantaram bandeira, novamente a gente foi. Mas a culpa é um pouco nossa. Eu reconheço que é nossa. Por que a culpa é nossa? Porque a gente esqueceu de botar cara. A gente esqueceu de chegar e dizer: a gente existe, a gente vai precisar brigar, a gente vai precisar mostrar. A gente precisa fazer isso o tempo todo. Não tem como você correr mais. Eu acredito que a gente possa mudar tudo isso. Eu acredito sim. Eu acredito, mas só que a gente só pode mudar se a gente conseguir se unir. A gente não pode fazer a diferença. Né? Eu sou contra a diferença. Ah, por que o negro tem que ser diferente do branco? Ah, por que o japonês tem que ser diferente do brasileiro? Ah, por que... Não, nós somos seres humanos, nós temos um Deus só. A gente precisa dessa união. Tanto é que, Sem dúvida. politicamente, eu sempre pensei o seguinte: eu não gosto dessas palavras, tolerância religiosa, preconceito. Eu não gosto dessas palavras. Eu acho que nós temos que mudar conceito. Nós estamos aqui para abrir caminho e mudar conceito. Como é que a gente faz isso? A gente tem que expor, abrir. Abre o negócio, não faz mais escondidinho. Faz mostrando para o mundo o que a gente faz, o que a gente pratica. A gente precisa chamar os outros povos para dizer: olha, nós fazemos dessa forma. Vocês fazem dessa daí, mas nós também sofremos, nós temos sonhos, nós também temos desejos, nós louvamos Deus todos os dias. Então, eu acho que a diferença, quando você fala das diferenças, aí você já começa a entrar numa situação perigosa. Então, não falo de preconceito. Eu acredito que nós ainda vamos conseguir mudar isso, sim. Acredito que tem tudo para mudar. O PDT já está dando o primeiro passo, que é abrindo espaço para o povo do axé. Eu acho que a gente está podendo falar. Já venho trabalhando com isso há muito tempo, com essa coisa da expressão. Né? Eu fiz o Sagrado na TV aberta comunitária, eu botei 40 pais de santo em 40 casas diferentes para falar o que eles sentiam, o que mudou na vida deles com essa iniciação dentro do orixá, quais foram as bênçãos. Se os evangélicos podem contar bênçãos, por que a gente também não pode dizer as bênçãos que a gente recebe? Né? As misericórdias que a gente recebe? Por que a gente não pode expor um pouquinho daquilo que a gente sente quando a gente está dentro, praticando a nossa religião? É isso que eu falo, é abrir espaço para que a gente possa falar. E o povo antigo tinha muito medo. Eu acho que o povo antigo veio de uma época complicada, que tinha que se esconder. Hoje, as pessoas estão começando a se esconder de novo. A gente está voltando a ter medo, né? Ficam com medo de ter casa fechada, de levar uma pedrada, como já tiveram pessoas que levaram pedradas, pessoas que como agora há pouco tempo aconteceu de uma criança, a mãe ter perdido a guarda, porque estava recolhida dentro de uma casa de santo. Então nós precisamos, através do PDT, através desse partido que é 12, Edila Sheborá, que eu acredito, esse partido pelo 12 é o Odu e o caminho de Xangô. Ele veio para fazer a diferença. Ele tem que fazer a diferença. Então, quando tudo foi caminhando para mim, Xangô disse: vai que você precisa, que já está na hora de você começar a gritar. E a gente vai falar mais disso ainda, daqui a pouquinho. Guarda aí, não entrega tudo ainda não. Né? Eu acho que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho amor, eu acho que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu pratico coisa boa.
que Deus é um só, que tudo que você faz de errado você vai pagar pelo errado. E Pai Anderson, a vida o tempo todo ela te cobra as suas atitudes. O Ciro fala muito isso, né? A questão do projeto nacional é isso, né? É juntar todo mundo dentro de um projeto só, que eu acho que é muito o que você está falando, né? E, enfim, maravilhoso. Agora, mudando um pouquinho a chave da nossa conversa, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o Deu na Mídia. Eu vou falar uma manchete que saiu hoje no jornal, aí eu vou pedir para você comentar. A manchete é a seguinte: deu no Datafolha. 46% dos brasileiros dizem ter tido redução na renda familiar por causa da pandemia. Comente, Pai Anderson. Sim, sim. Porque a gente já estava, nós brasileiros, já estávamos passando por uma fase complicada. A gente já vinha vindo, aí de repente, depois que aconteceu tudo isso com a pandemia, eu acho que muita gente perdeu o emprego, eu acho que muitas pessoas ficaram, muitas empresas fecharam as portas, né? Então existe uma situação paliativa aonde o governo federal hoje tenta passar uma imagem de que está tudo bem. Nossa, está tudo bem, tá tudo correto, está tudo acontecendo nos mínimos detalhes, está tudo certo. E não é bem assim que está funcionando. A gente vê no dia a dia as pessoas desempregadas, a gente vê no dia a dia, porque a gente trabalha com espiritualidade, a gente recebe muitas pessoas aflitas, querendo ajuda, né? As pessoas querendo se... Aí. Então, isso tem acontecido muito, né? Eu acho que não é, eu acho que, pelo contrário, depois que veio essa pandemia, os brasileiros estão sofrendo mais ainda. A gente já estava com problema nos hospitais, estávamos com problema nos hospitais abarrotados, né? Falta de atendimento, pessoas morrendo na fila de INSS, aposentadoria sendo negada, muita gente querendo se aposentar e não conseguindo se aposentar. Então, quando veio esse caos, agora travou tudo. Então, nós temos aí quase que 30 milhões de desempregados. O que é isso? Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu acho que não, terrível. E nós estamos precisando de renascimento. Esse renascimento, é por isso que eu falo, né? Um dos assuntos que eu queria depois falar com você é sobre a proposta e o projeto de pré-candidatura, né? De intenção de estar sim, lá. Sim, a gente vai falar. Porque é abraçar essas pessoas. Não, com certeza. Ficam muito se sentindo mal, com a autoestima baixa, com a falta de esperança, né? Então as pessoas elas ficam buscando a espiritualidade como meio de quê? De se fortalecerem, de ter uma melhora. Toda hora você viu, né? Aqui meu telefone não para. Aqui. Acontece. Não para, E Pai Anderson, deixa eu aproveitar o gancho, que é exatamente na linha do que você está falando, em relação à pandemia, justamente. A gente está vivendo, né, ainda um quadro super sério no Brasil de quase 1.000 mortes por dia, isso quando não ultrapassa 1.000 mortes. E, ao mesmo tempo, parece que a pandemia já não existe mais, né? Parece que já passou, parece que é vida normal. Aí o que eu quero perguntar é o seguinte: você acha que tratar tudo como se a gente já tivesse voltado ao normal é uma questão de falta de empatia ali, enfim, entre as pessoas, do governo, enfim, ou seria mais um mecanismo de defesa das pessoas, de não querer aceitar a gravidade da situação? O que você acha? Eu acho que as pessoas elas não estão aceitando, né? Elas não estão conseguindo enxergar, né? Elas não estão conseguindo perceber a gravidade de uma situação aonde a gente sabe que o negócio foi feio, aonde a gente sabe que teve muita morte, muito óbito, né? Então as pessoas elas se envolveram com a história como eu digo, da política, da gripezinha que não mata, isso, a gripezinha que cura rápido, e foram se envolvendo com isso. E de repente hoje nós estamos numa situação onde tivemos muitas mortes, artistas que estão sendo internados, pessoas que estão aí realmente saindo de situações complicadas com a saúde, outros não conseguiram essa bênção, né? Já foram a óbito.
Então a gente está num momento muito difícil. E é difícil você quebrar certas intenções de palavra quando o governo federal abre a boca e as pessoas elas ficam perdidas. Porque o que eu falo do governo federal? O que eu falo hoje dessa política que está aí? A política mostra como se nada tivesse acontecendo. Então, tem muita gente que acha que não está acontecendo nada, que é tudo muito superficial. E não é. E não é, porque eu tive pessoas que perderam emprego, conheci muitas, pessoas que me ligam todo dia, toda hora, pessoas que perderam empresas que já estavam sofridas, né? Já estavam lutando para sobreviver. Então, quando você olha, você vê que as pessoas não estão levando a sério. Não levam a sério. Então, ainda acredito que ainda vai passar uma fase difícil aí. Sim. Que nem falaram, alguém falou aqui, né? Que o trágico no cotidiano, com o tempo, torna-se o novo normal, né? O Eduardo Correia falou isso, exatamente, né? E, enfim, é uma realidade difícil, né? A gente espera que, enfim, a gente ao menos tenha uma vacina em breve, a gente consiga entrar numa normalidade de fato em que as pessoas não tenham mais esse receio, enfim, de perder entes queridos, que enfim, as pessoas não têm mais receio de serem mandadas embora da noite para o dia. Que volte né? à vida normal. Exatamente, que volte em breve. Pai Anderson, a gente tem aqui no nosso programa também um momento para a gente te conhecer melhor. Não só o candidato, mas a pessoa. Que é um bate-bola jogo rápido que a gente faz. Perguntas e respostas rápidas. Então, vou começar. Ó. Primeira coisa, um livro. Livro? Hoje eu leio Jung. Muito Jung. Eu acho que faz parte do meu meio. Minha esposa tá lendo Jung também, tá fascinada. A minha esposa tá lendo Jung também, ela tá fascinada pelo Jung. Direto. É o meu livro de cabeceira. Muito Jung, bom. porque Jung me fortalece também. Eu gosto de ler, porque essa coisa da mente humana, e eu trabalho com isso o tempo todo. E ele é muito, fascinante. Sabe, ele é muito próximo do que eu acredito, dentro da espiritualidade também. Então eu fico buscando Jung para poder me sustentar, né? Eu tenho que ter sustentação também. Por causa da cabeça, senão eu piro. Então você vê, eu tenho que perguntar isso. Tem uma junção aí do Jung da psicanálise com o místico, assim, você vê dessa forma? Sim. Ele era muito místico, né? Ele buscava no universo as questões que, na verdade, traziam respostas para determinadas situações através do místico, dos sonhos, ânima, né? Aquela coisa de buscar o feminino, o masculino no sonho, essa coisa de você entrar dentro de você e buscar resposta. Sempre eu tentei ir por esse caminho de Jung. Não sou freudiano, sou junguiano. Bem interessante. Me fala agora um filme. Filme? Ixi, um filme que tem tudo a ver comigo. Agora te peguei. Olha, eu não tenho... hoje, eu não tenho ido a cinema nem nada, né? Eu só me lembro das coisas do passado, das coisas que eu assisti no passado, que foi legal. Tem um filme que eu não estou me lembrando agora o nome, que me marcou muito, com a Nicole Kidman, que fala da espiritualidade em si, dentro de uma casa. Eu esqueci o nome, é pequenininho. Os Outros? Filme. Hã? Os Outros, não é? Os Outros. Exatamente. Filmaço. Esse filme tem tudo a ver, porque depois no final do filme eu me surpreendo com aquilo tudo e é espiritual, né? Muito legal. Me fala agora uma música. Música? Ah, meu pai. Uma música. Eu não posso falar música de macumba, porque senão vai ficar chato, né? O que você quiser. A música é sua. Qual você quiser. Uma música linda que toca no sagrado, né? Que lá sagrado. Eu sou fissurado e amo essa música. Que é O Joy B, que fala quando você nasce para o Santinho. Então, é uma música que, na verdade, foi comigo para televisão e agora está comigo na rádio. E daqui a pouco eu estou levando para a política junto comigo também. Sensacional. O Joy B. Muito, muito legal. Me fala agora um artista ou uma artista brasileiro. Ou brasileira. Né? Artista? Bom, na verdade, eu fiz arte cênica, né? Estudei arte cênica no Rio de Janeiro. E ali eu tinha muitos artistas que eu era fissurado, né?
Naquela época, eu era de uma época da antiga. Então, a gente tinha muitos artistas que faziam muitas coisas, como Ítalo Rossi, que era um grande ator, né? Valmor Chagas, que também foi um grande artista, que quase não se fala. Morreram assim de uma forma quase que esquecido da grande mídia, porque a grande mídia faz e faz você esquecer também, né? Porque quando você não ouve falar mais, a coisa acaba. Então, eu sou dessa época. E a atriz é a Beth Lago, não, Beth tem uma atriz muito conhecida, que ela não está trabalhando mais, fez muita coisa. Denise Fraga, eu vi muita coisa dela, que é maravilhosa. Eu vi muita coisa dessa menina, a filha da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. Fernanda Torres. Também eu vi muita coisa boa. E a Beth, eu esqueci o nome da Beth, esqueci o nome dela, que era uma grande atriz, muito boa atriz. Beth Faria? Também. Não, ela Beth é mais Lago? jovem, mas ela fez pouca novela. Ela fez muito pouca novela. E aí eu sei que eu fui nessa tribo dos mais antigos, assim, mas ainda tem a Fernanda Torres, que é mais jovem, né? Sim. Mas tiveram muitas atrizes. Só gente boa. E para fechar essa parte, então, me fala uma personalidade política. Política? Eu gosto de gente como Ciro Gomes. Eu tenho uma admiração muito grande com ele, porque eu acho que a gente todos nós aqui do... Porque ele não tem papa na língua. E eu gosto de quem fala mesmo. Né? Eu acho que essa coisa da expressão, de você botar para fora, é melhor você conhecer a pessoa realmente da forma que a pessoa é. Você não pode ficar se escondendo, né? Porque hoje a gente vê muito o político se esconder. E o Ciro Gomes não se esconde. Ele dá cara, ele fala mesmo. Né? E ele é polêmico. Eu gosto disso. Sim. E se não fosse o Ciro Gomes? Tem outro? Se não fosse o Ciro Gomes, gente parecida com ele... Deixa eu ver aqui um político que eu poderia estar te dando aí, que eu acho que iria ser vivo ou morto. Tanto faz. Não, na época, Brizola era muito parecido. Brizola, grande Brizola. Brizola. Brizola eu tinha admiração, ele sabia trabalhar, ele sabia mostrar serviço. No Rio de Janeiro ele fez o CIEP, eu sou carioca, né? Ele fez muita coisa para a cultura, muita coisa para a educação. Ele lutou também, muito. Né? Sem dúvida. Eu sou meio radical nessa coisa de ficar falando de políticos, porque são poucos o que eu tenho de admiração hoje. Sim. E o Brizola foi o governante que mais construiu escolas no Brasil, né? Isso não é pouca coisa. No Rio de Janeiro foram 500. O Rio de Janeiro sobrevive com as escolas do Brizola. Se fechar o CIEPS, acabou o Rio de Janeiro. Exatamente. E, Pai Anderson, então, encaminhando aqui já para finaleira aí da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu vou te perguntar, na verdade vai ser um combo, assim, são duas perguntas em uma. Por que trocar a Cidade Maravilhosa pela Terra da Garoa? E o que o número 12 tem a ver com essas grandes mudanças na sua vida? Sim, Vinícius. A minha mãe morava em São Paulo. Minha mãe teve um problema de saúde e eu vim para cá. E aí, nesse inteirinho de cuidar da minha mãe, eu comecei a jogar. Eu jogava só tarô. Eu era um tarólogo. Aí eu voltei, quando a minha mãe faleceu, minha mãe chegou a falecer, voltei para o Rio de Janeiro. E eu não estava bem, porque eu perdi a minha mãe e fiquei muito triste com a perca da minha mãe. E aí eu fui fazer minha obrigação no santo. Quando eu fiz a minha obrigação, minha mãe de santo disse para mim, no jogo, que Xangô dizia que eu tinha uma missão aqui nessa terra, que eu tinha que voltar. O que eu fiz? Eu botei uma mochila nas costas e vim embora para cá. Aí a minha vida começou. Peguei uma sala, ali no estilo barroco, comecei a trabalhar. Antigamente tinha aquele site de oferta coletiva. Eu fazia aqueles sites como tarólogo. Trabalhava o dia inteiro. Trabalhava muito. Aí fui caminhando. Peguei a minha primeira casa, onde a minha mãe tinha dito que eu tinha que ter a missão, né, do sacerdócio. Peguei a primeira casa. E logo em seguida eu fui para a televisão. Então, São Paulo, o que ele fez comigo? São Paulo me abraçou. Né? São Paulo foi uma terra que realmente soube me entender e eu soube entender São Paulo. Eu soube entender um pouco São Paulo.
Quando eu estava, depois de uns dias que eu tinha feito uma obrigação, eu já estava aqui, já estava bem, foi o ano passado, eu tive um sonho com a política. E nesse sonho eu não consegui entender bem o sonho, liguei para minha mãe de santo. Falei, mãe, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava entrando na política. Ela falou assim, e no meu sonho eu ganhava. Aí ela falou assim para mim, meu filho, entra na política. Entra na política. Eu falei, nossa, mas mãe, eu não sei o que eu faço, o que eu faço. Aí, eu sei que nesse inteirinho, eu conheci o pessoal do PDT. E o pessoal do PDT, o André veio aqui conversar comigo. O André chegou Grande aqui. André. O André tá aqui, tá assistindo. Ele veio conversar comigo. Aí ele me pergunta assim, o que o 12 representa para você? A comieira da minha casa é de Xangô, eu sou Logoedé com Xangô. Aí eu falei, 12? 12 é de Ilaxeborá, é o número de Xangô. Ele diz, pois é, o PDT é o 12. Aí eu falei, muita coincidência. Se Xangô estava me mandando vir, Xangô me mandou entrar no PDT. Quando eu vi era 12, eu peguei a minha casa, porque o número era 4044. São dois números, 4044. E 3 vezes 4 dá 12. Eu fiquei encantado com isso. Nossa, quando eu cheguei no PDT, eu falei, Aí não tem erro. Não, parecia que eu já estava em casa. Eu me senti em casa no PDT. Sabe? Assim, com as pessoas. Fui muito bem recebido. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui me esperando nesse PDT. Tem alguma coisa aqui, eu tenho alguma coisa com essa casa. Eu tenho algum elo com essa casa. Aí eu falei, eu me filiei ao partido e falei, eu vou me candidatar e vou entrar. Eu vou me candidatar a vereador de São Paulo. E vou brigar. Muito legal. Eu sou brigão demais, meu filho. Tem que ser. Pai Anderson, depois dessa história sensacional, maravilhosa, vou encerrar com uma pergunta que a gente faz para todos os pré-candidatos que passam por aqui. E a pergunta é a seguinte. Pai Anderson, por que a política? Pois é. Dizem que religião e política não se mistura. Eu sempre pensei assim. E foi pensando assim que eu desvendei a charada. Pelo contrário, se mistura sim, tá junto sim. Por que tá? Porque você precisa de voz, você precisa falar, você precisa lutar, você precisa abrir caminho para esse povo todo que está atrás de mim. Eu tenho muita gente que está comigo, que é o povo da minha religião, o povo que acredita e tem fé naquilo que eu acredito, o povo que faz o culto da forma que eu sempre achei que devia ser feito, com responsabilidade, com muita seriedade. Então, quando eu pensei comigo, 2 vezes, colocar meu nome, que eu trabalhei tanto, mas tanto para ter esse nome, né? Vim trabalhando na mídia durante muitos anos, eu acredito o seguinte, não dá mais para deixar a coisa para depois. Não dá mais para ficar esperando. A coisa tem que acontecer. Então, se eu não fizer isso, não botar o pé, eu acho que fica todo mundo esperando. Então, eu alcancei uma posição, eu digo, na mídia, né? Nome, dizem que isso tem muito a ver. Eu já venho trabalhando muito com o povo me conhece, o povo sabe quem sou eu. Então, eu acho que está na hora de eu entrar para fazer alguma coisa. Entrar para falar para o povo, falar, olha, gente, a gente precisa. Só que eu não quero brigar pela intolerância religiosa, não é isso. Eu quero trazer o povo todo para estar junto, em missão. A gente cria missões e traz o povo todo para estar junto. Vamos ser missionários, porque juntos nós somos mais fortes, mas não juntos, eu com o meu povo e o outro povo separado. Eu e todo o povo, todas as religiões. A gente não pode ficar dividindo os povos, não. A gente tem que trazer todo mundo junto. Porque para que eles me entendam e eu me entenda eles. A gente não pode mais separar. E São Paulo é uma terra que necessita. Como é uma capital, aonde ela é expoente no mundo. São Paulo ela é a luz do mundo. Porque tudo que acontece no Brasil, por exemplo, tudo é aqui. E se você for falar de outros países, eles sabem que tudo vibra em São Paulo. Então, essa é a capital que tem que dar oportunidade da gente criar um grande hospital espiritual, trazer todo mundo para trabalhar junto, fazer muitas terapias, né? Cada um escolhe qual o caminho que deseja. Eu quero ir com os católicos, mas eu sou budista, e a gente agregar tudo isso numa só força. A gente precisa disso.
A gente precisa criar condição onde as pessoas são tratadas na alma. As pessoas elas tratam a parte física e vão para o hospital. Muitas vezes o problema não está na parte física. Não está na dor que a pessoa... A pessoa não está sentindo dor na carne. Ela está sentindo dor na alma. E a dor da alma, ela dói muito mais. Porque ela te tira o sono, ela te machuca, ela te sangra e você não percebe que está doendo a alma. É a tristeza, é a depressão. E muitas vezes você vai tomar remédio que não vai te curar. Se você for amparado pela espiritualidade, eu tenho certeza que você não vai se sentir sozinho. Vai nascer algo dentro de você. Fantástico. Então muito legal, pai. É esse o meu sonho. Muito fazer bacana. Com que as pessoas se abracem. A gente tem que abraçar todo mundo. O budista, o católico, o evangélico, a Jurema Sagrada, a Umbanda, o Candomblé. Vamos botar todo mundo, o pessoal que faz reiki, o pessoal que, né, os esotéricos junto. Fazer um grande espaço, onde os pastores também vão. Não, pra sim, gente tratar todo mundo, né? Tem muitas pessoas que estão ali doentes da alma, né? São as pessoas que têm vícios, né? Os hospitais do câncer. Quantas famílias me ligam, porque o filho está tendo problema com droga, o filho está tendo problema com não sei o quê, o filho está às vezes com uma influência ruim dentro de casa. Tem gente que não consegue nem acordar, Vinícius. Tem pessoas que conseguem, elas estão tão desanimadas com a vida, elas ficam com tanta mágoa da vida, que elas não conseguem acordar. Elas ficam deitadas. Não tem vontade, não tem ânimo para a vida. E a gente precisa cutucar essas pessoas e tratar essas pessoas. E eu acredito com certeza. Que junto a gente melhora os hospitais, a gente tira muita gente de dentro dos hospitais. Pai Anderson, a gente precisa encerrar, que a minha produção já está aqui me puxando a orelha. Eu agradeço muito por você ter reservado esse tempo para conversar aqui com a gente. Desejo toda a sorte do mundo na campanha. E precisando, estamos por aqui, tá certo? Axé, meu filho, obrigado. Muito obrigado. O público, o espaço, você, Vinícius, todo o pessoal do PDT, com muito carinho. Agradecer muito mesmo. Desde o dia que a gente entrou aí, que eu entrei aí, eu fui muito bem tratado. E eu me sinto em casa. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Axé. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bom, gente, esse foi mais um 12 para as 18. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã o Franco Chiariello retorna, entrevistando o Jesus dos Santos. Então, no mesmo horário, não percam. Até mais. Tchau, tchau.